Olá, meus queridos crismandos e crismandas da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Eu sou o pároco de vocês, Padre Paulo Crozeira, e hoje queria tratar de um assunto bastante importante para a caminhada catequética que vocês vão empreender. Na Bíblia, nós encontramos a Palavra de Deus. Ela praticamente é o resultado de uma longa caminhada do povo de Deus que foi sabendo ouvir a Deus nos acontecimentos da sua história, até acolher aquele que é o Filho amado de Deus, a Palavra que se fez carne, que veio habitar no meio de nós e que nos revelou o coração de Deus plenamente. Mas é preciso saber ler esta palavra para encontrar nela realmente a palavra de Deus. Ela não pode ser lida de qualquer forma, como a gente lê, por exemplo, um livro de poesia, ou uma prosa, ou um conto. Certo que aqui nós temos vários, que nós chamamos gêneros literários, ou modos de escrever. Existe poesia, existe prosa, existe cantos, existe contos. Mas o importante, e acima de tudo, está um Deus que é amor e que nos fala ao coração. E que, portanto, nós devemos ler esta palavra como discípulo, verdadeira discípula, escutando o amado que nos fala ao coração. Portanto, a Bíblia é como se fosse a carta do amado, escrita à sua amada, e que nós devemos ler mais do que com os olhos, ler com o nosso coração, ler com todo o afeto, com todo o sentimento. Portanto, ler com amor. Num documento da igreja que chama-se Dei Verbum, assim nós encontramos escrito: lembrem-se, porém, que a oração deve acompanhar a leitura da Sagrada Escritura, para que haja colóquio. Diálogo entre Deus e o ser humano. Pois com Ele falamos quando rezamos, e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Ou seja, ler a palavra de Deus é escutar a Deus. Orar é falar a Ele. Portanto, ler numa atitude orante, em verdadeiro diálogo com aquele que nos fala, o nosso amado. E por isso, desde a Idade Média, olha que muito tempo, um monge inventou um método. Você sabe que nós precisamos de métodos para muitas coisas. Por exemplo, quem quer aprender a falar uma língua estrangeira, tem um método a seguir, né? Quem quer aprender a tocar violão ou a tocar órgão, tem método específico para seguir. O que diz Frei Carlos Mestres, que diz que a Bíblia é como o coco, e dentro tem uma água boa, mas preciso saber abrir esse coco para tomar desta água. No profeta Jeremias 16, nós encontramos: bastava descobrir tuas palavras e eu já as devorava. Tuas palavras para mim são prazer e alegria do coração. Que maravilha, não é? Encontrar na palavra de Deus esse prazer de lê-la, encontrar nela a alegria do nosso coração. É escutar o amado, escutar aquele que nos ama e que nos fala com amor. E para isso, este método que este monge criou tem 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. No livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, está lá: a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Veja,
Ela está na boca pela leitura, no coração pela meditação e pela oração, e na prática pela nossa contemplação. Vamos ver cada passo desta leitura orante. Mas antes de falar dos passos, é importante lembrar o seguinte, que não podemos ler sem a ajuda daquele que é o verdadeiro autor destes livros, desta coletânea de livros que chamamos Bíblia, que é o Espírito Santo. Portanto, ele inspirou os autores bíblicos e há de nos inspirar, e necessitamos da sua inspiração para compreender, para captar esta mensagem de amor que Deus tem para cada uma de nós, para inteiro povo de Deus, o seu povo. Então a atitude fundamental é se colocar na presença de Deus numa disposição de fé, né? Invocar o Espírito Santo para que ele desperte em cada um de nós esse desejo da escuta, de ouvir com o coração, de ouvir como discípulo. E aí vem o primeiro passo, leitura atenta do texto. E aqui a pergunta fundamental é essa: o que diz o texto? O que diz esta palavra? É preciso conhecer, é preciso situar, é preciso respeitar o texto. Há um erro muito grande com as pessoas que às vezes fazem assim: deixa eu abrir a Bíblia para ver o que Deus fala para mim. Não, primeiro a gente tem que ler o que Deus fala, a palavra, compreender a palavra, depois nós vamos aplicar a nossa vida. Então, eu preciso saber o que diz o texto. Qual é o contexto? Né? Onde estavam as pessoas? Com quem nós estamos dialogando? Né? Quem são os personagens que fazem parte desse texto? Quais as palavras que aí são significativas? Às vezes tem verbos muito marcantes, tem palavras que se repetem. É preciso então fazer uma leitura lenta, atenta e amorosa do texto. Então, ler com atenção. Nós passamos para o segundo passo. O segundo passo é agora a hora, sim, de aplicar aquilo que Deus falou à minha vida, ao meu contexto, à minha realidade, à realidade da minha comunidade. Então, a pergunta é: o que a palavra me diz ou nos diz neste momento em que vivemos? É refletir, aprofundar, deixar esta palavra escorrer dos ouvidos ou dos olhos e chegar ao coração. O que esse texto diz para mim? Quais as implicações para a minha vida? Que sentimentos brotam no meu coração quando eu leio esta palavra? São nos sentimentos. Ela me causa alegria, ela me causa, digamos, sentimento de remorso. O que ela causa em mim? E aí nós vamos por terceiro passo. Nos dois primeiros passos, foi Deus quem me falou, ou nos falou, né? Já no terceiro passo em diante, somos nós que falamos a Deus. Portanto, o terceiro passo é o passo da oração. O que a palavra nos faz dizer a Deus. É o louvor, a súplica, o agradecimento que brota espontaneamente do meu coração, tendo escutado o que Deus me diz. E eu posso partir do próprio texto, de uma palavra que existe, não é? E a partir desta palavra, a gente rezar. Por exemplo, como lê aqui no livro do profeta Isaías: de manhã em manhã ele faz meus ouvidos ficarem atentos para que eu possa ouvir como discípulo. E aí a minha oração pode ser: Senhor, abra o meu ouvido para que eu possa escutá-lo como discípulo. Neste dia que eu estou iniciando, neste momento da minha vida, em que estou com dificuldade de compreender as coisas, abra o meu coração, abra meus olhos,
abra meus ouvidos, mas que eu possa compreender o que o Senhor deseja de mim. É assim que se reza, falando com Deus, falando diretamente a Ele, né? A partir daquilo que Ele nos falou, né? Esse que é o diálogo que nós devemos estabelecer. E no quarto passo e último, é o passo da contemplação. É o passo daquilo que eu vejo melhor a partir daquilo que Deus me falou e que eu falei a Deus e que vou procurar fazer, né? Essa é a pergunta básica. O que eu vejo melhor, vou procurar colocar em prática na minha vida. Portanto, esse passo, o quarto passo da contemplação, é procurar enxergar, é procurar saborear, é procurar compreender-se melhor a partir desta palavra. Deixar que a palavra ecoe dentro de nós e ela possa transformar a nossa vida, mudar os nossos pés. É um método que você poderá se beneficiar de uma leitura atenta, amorosa, dialogante da palavra de Deus. Nós vamos também apresentar a vocês outros passos de reflexão que poderá servir assim no aprofundamento da sua caminhada catequética. Um abraço carinhoso a todos e a cada um e a cada uma de vocês.